Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu quero comentar o seguinte tema: os motivos pelos quais a Septuaginta não é o texto original do Antigo Testamento. Antes que eu comece aqui a comentar, e apresentar aqui os motivos sobre essa questão, eu peço que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like e compartilhe. E caso você queira estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só você falar comigo aqui na descrição desse vídeo. Você pode me adicionar tanto no Facebook quanto no WhatsApp, beleza? Então é isso aí, vamos direto ao ponto. O primeiro motivo que a Septuaginta ela não é o texto original é que a Septuaginta tem muitas palavras não traduzidas e sim transliteradas do hebraico. Aí eu pergunto, qual é o sentido de alguém escrever um texto ou um documento em uma língua específica e usar palavras de outra língua transliteradas sem tradução? E isso não faz o menor sentido. Seria a mesma coisa eu escrever um livro em português e transliterar palavras do inglês para falar algo no português. Entende? Não faz sentido. Mas antes eu quero explicar o que é transliteração, que algumas pessoas confundem. O que é transliterar? Transliterar é quando você tem uma palavra em uma língua, por exemplo, essa aqui, ó, barconinho. Essa palavra aqui, ela significa plantas espinhosas, tá? Ela pode ter essa classificação, ou abrolhos, como alguns colocam. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho a palavra barconinho, certo? E se eu quiser transliterar isso aqui, o que que eu faço? Eu vou transliterar para a língua grega com a mesma pronúncia, certo? Então eu tenho aqui a letra B, essa aqui é a letra B. Aí eu faço o quê? Coloco a letra B no idioma grego. Aí eu pego esse tracinho abaixo aqui, ó, que tá aqui, esse tracinho abaixo aqui, é a vogal A, certo? Aí eu coloco Ba. Então aqui eu tenho Ba, certo? E aqui eu tenho Ba. Aí eu tenho um R, aí eu vou pegar o R grego e vou colocar aqui, certo? Então eu vou pegando o que? Cada letra eu vou pegando o seu correspondente no outro idioma para formar a mesma pronúncia. Então isso é transliteração, certo? Então aqui eu tenho a expressão Ve'et Rabarconim, né? Então, barconim, que tem a ver com plantas espinhosas ou abrolhos, o que que os tradutores do grego fizeram? Eles colocaram a mesma coisa, barconim. Só que barconim é uma palavra hebraica e não tem tradução para essa palavra em grego. Por quê? Porque isso aqui é essa palavra aqui transliterada. Entende? Então, como é que eles escreveram o Antigo Testamento em grego e transliterar uma palavra do hebraico? É algo totalmente sem sentido algum, né? Então isso aqui é um exemplo, nem Juízes 8, versículo 7, onde eles não traduziram, não colocaram uma palavra grega com uma tradução equivalente de barconim, e sim apenas transliteraram. Fizeram a mesma coisa em Juízes 5, 22, quando eles pegaram aqui, ó, o Mid-Harot, né? Mid-Harot, que aqui literalmente seria por galopes, né? Esse texto aqui, se você pegar aí, ele vai falar assim, né? Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam, galopavam seus poderosos cavalos, né? Então aqui ele traz a ideia de galopavam, né? De galopar, certo? Aí eles fizeram o quê? Eles pegaram e inverteram essa palavra para isso aqui, ó, Amadarot, certo? E o que significa isso aqui? Não tem significado em grego. Isso aqui não é uma palavra grega, certo? Isso aqui é uma transliteração dessa palavra. Então, como é uma transliteração,
não se sabe o significado disso. Então, qual é o sentido? Eu vou escrever um texto em grego para um público grego, né, que o pessoal que iria ler isso aqui era um público que sabia grego. Então aí o cara chega aqui, ele ia ler isso aqui, Amadarote. Tá, mas o que é isso aqui? Não sei, porque não tem significado. Isso é uma transliteração de uma palavra hebraica. Então, onde está o sentido da Septuaginta ser o texto original, se ele está pegando palavras da outra língua e está transliterando? Expliquem para mim esse fenômeno, porque eu não sei. Outro exemplo, né, aqui em 1 de Crônicas 21, versículo 20, ó, essa última palavrinha aqui, certo? Que é um verbo, né, um particípio. Aqui você tem mitrabim, certo? Mitrabim. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Metarabim, ou seja, eles transliteraram essa palavra e transformaram nisso aqui. Só que isso aqui, de novo, não tem significado em grego. Tá? Isso é apenas uma transliteração de uma palavra hebraica. Ou seja, não faz o mínimo de sentido escrever um texto em grego com uma palavra hebraica sem tradução. Entende? Então, esse motivo aqui, de que eles pegaram palavras da língua hebraica e não traduziram, é um motivo claro e evidente que o texto não foi escrito originalmente em grego, certo? E sim em hebraico, porque eles estão pegando palavras hebraicas e estão transliterando, beleza? Temos diversos exemplos disso, tá? Outra aqui, ó, em Esdras. Esdras, esse termo aqui, se você ler lá no livro de Primeiras Crônicas, né? 21:20, ali o texto ele vai dizer o seguinte em português: Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Certo? Então, essa aqui tem a ver de se esconder. Como aqui está no ritpael, é um particípio. Essas duas letras aqui, ó, elas trazem essa característica, né, do ritpael, que ele indica que o sujeito ele pratica ação para si próprio, né, ou a favor de si mesmo. Eles fizeram essa ação, eles se esconderam por si só, tá? Aí eles fizeram o quê? Aí a Septuaginta vai e translitera, não traduz, né? Aí em Esdras 8:27, temos aqui o Urfore Zahav, aqui é tigelas aqui, ó, tigela ou taça, né? Taça de ouro, zahav, né? Taça de ouro ou tigelas de ouro. O que é que você tem aqui? Cafré. Ou seja, eles pegaram esse termo e transliteraram para isso aqui, ó. Agora procure o significado desse termo aqui, você não vai achar, não tem. Se você pegar aí alguns léxicos, né, que vão trabalhar ali a Septuaginta e o texto hebraico, eles falam claramente Kafore, transliteração de Kefore, entende? Ou Refore, né? Então, você tem aqui outro exemplo de que a Septuaginta, ela pegou palavras hebraicas, transliterou, não traduziu, deixou sem significado e o leitor que se vira. Então, como é que isso aqui é o texto original? Então, esse é o primeiro motivo, tá? Agora vamos ver aqui o segundo motivo pelo qual a Septuaginta ela não é o texto original do Antigo Testamento. Temos o segundo motivo, tá? O segundo motivo é o seguinte, ó. A Septuaginta segue com muita frequência a sequência da estrutura hebraica. A sua recorrência produz o efeito de um texto não grego. Aqui está a fonte, né, do autor que vai trazer essa declaração aqui, ó.
a sua recorrência produz o efeito de um texto não grego. Por quê? Porque quando você vai olhar o Novo Testamento escrito em grego, ele não tem o que a Septuaginta faz com a estrutura hebraica do Antigo Testamento. Olha só isso aqui, ó. Qual é a estrutura hebraica comum? Você tem primeiro vem o verbo, segundo vem o substantivo, no caso o sujeito, e terceiro vem ali o objeto e os seus complementos, certo? Certo. Em português, você tem primeiro vem o sujeito, segundo o verbo, terceiro objeto e os seus complementos. A língua grega ela não tem uma estrutura fixa. Tanto faz que se o sujeito ele está no meio, no começo ou no fim, ou se o verbo está no fim ou no começo, tanto faz, o grego não tem uma estrutura fixa. Só que quando nós começamos a olhar a estrutura que a Septuaginta faz no Antigo Testamento, ela imita o tempo todo a estrutura hebraica, e isso não é comum na língua grega, tá? Ela pode seguir uma estrutura hebraica? Pode. É possível? É. Mas com essa frequência? Não. Inclusive, o Novo Testamento não faz isso, mostrando que o Novo Testamento não seguiu uma tradução hebraica, como a Septuaginta faz. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho, tá? Olha só isso aqui, ó. Conjunção, ó, preposição be, né? Aí eu tenho a preposição en. Aí eu tenho substantivo, que é o reshit. Aí eu tenho o substantivo arche. Eu tenho o verbo, aí eu tenho o verbo, ó, epoiesen, né? Bará, epoiesen. Aí eu tenho Elohim, que é o sujeito. Aí eu tenho o sujeito aqui, ó, hoteos, que é Deus. Aí eu tenho o sinal do objeto direto, que são esses dois aqui, ó, que eles não têm tradução para o nosso idioma. É apenas uma partícula para indicar que o termo seguinte é o objeto direto, no caso esse aqui. Aí eu tenho aqui o artigo definido. Aí eu tenho o objeto direto, olha, objeto direto. Tem uma conjunção, aí a conjunção aqui, e tem um artigo de novo. Aqui eu tenho um artigo, e aqui eu tenho o substantivo, eu tenho o substantivo. Ou seja, vocês notaram que a Septuaginta, ela faz a mesma coisa da língua hebraica. Ela foi feita seguindo a estrutura hebraica, primeiro o verbo, segundo o sujeito, terceiro o objeto direto. A mesma coisa, ó, primeiro o verbo, segundo o sujeito e terceiro o objeto direto, né? Mas isso não é só aqui em Gênesis 1 e 1, tá? Isso é uma frequência que eu nunca vi igual. Aqui temos, ó, no capítulo 2, versículo 1, eu peguei aqui o texto grego e o texto hebraico, tá? O Gênesis 2:1, ele começa com o quê? Ele começa com a conjunção, certo? Aí o grego também começa com uma conjunção. Aí o hebraico pega um verbo, né? Aí o grego faz o quê? A mesma coisa. Pega um verbo, né, e foram completados, né, ou concluídos, né? Yerhulu, né, aqui Yerhulu, sunetelestesam, né? Aí eu tenho aqui conjunção, verbo, conjunção, verbo. Aí eu tenho artigo definido, chamaim, que é os céus, né? Aí eu tenho também aqui os céus, certo? Aí eu tenho conjunção de novo, certo? Aqui eu vou ter o terra, né? Aí aqui eu vou ter terra com o seu artigo. Aí eu tenho conjunção de novo, conjunção de novo. Aqui eu tenho o rol, né, que é tratado como um substantivo todo, e aqui como um adjetivo passe, que é todo, certo? E aqui o Savaam, certo? E aqui ele vai completar. Então veja, ele começa com conjunção, verbo,
conjunção verbo, artigo substantivo, conjunção substantivo, mesma coisa. Entende? Ele vai seguindo passo a passo a estrutura hebraica. Capítulo 3, versículo 1, certo? Ele começa com aqui, ó, vê aqui a conjunção, vê a conjunção aqui, ó, certo? Aí temos o Hanahash, certo? Vê Hanahash, que é aqui, e a serpente, aqui, ó, ops, né? E a serpente. Raya, verbo, era, beleza? Arum, astuta, olha aqui, ó. Ou seja, ele começa como aqui. Primeiro vem o substantivo, aqui ele faz a mesma coisa. Aí depois vem o verbo, aqui ele faz a mesma coisa. Observem isso aqui, ó. Aqui a estrutura ela é diferente. Olha isso aqui. Aqui eu tenho primeiro o substantivo, depois o verbo. Aqui eu tenho primeiro o substantivo, depois o verbo. Aqui é o contrário. Aqui primeiro é o verbo, depois o substantivo. Primeiro o verbo, depois o substantivo. Ou seja, o grego está imitando até a estrutura hebraica. Aí como é que eu vou defender que isso aqui é o texto original se até a estrutura ele está imitando da língua hebraica? Vamos continuar. Capítulo 4, versículo 1, certo? O capítulo 4, versículo 1 de Gênesis, olha como temos aqui, ó. Verradam e o ser humano e Adão, certo? Aqui eu começo com o quê? Um substantivo e aqui eu começo com um substantivo, ó. Aí eu tenho a conjunção, né, que está aqui, beleza? Aí eu tenho o Iadá, né, que eu tenho o egno, que é o conheceu. Conheceu quem? Ewan. Ewan é Eva, que vai ser o correspondente a Ravá, certo? Olha só que coisa interessante, ó. Primeiro, substantivo. Primeiro, substantivo. Segundo, verbo. Segundo, verbo. Terceiro, Eva. Terceiro, Eva. E assim vai. Então, quer dizer, de novo, imitando a estrutura hebraica. Ah, mas os escritores, eles eram judeus. Logo, eles iam fazer uma estrutura hebraica. Isso é falso. Por quê? Porque o Novo Testamento também, os autores, eles eram judeus, mesmo assim, eles não seguiram a estrutura hebraica ali. Digo, com a frequência que a Septuaginta tem? Não, isso você não vai encontrar no Novo Testamento, mesmo sendo o grego, tá? Então você já começa a notar uma diferença absurda entre a Septuaginta, como ela segue o hebraico, entre o Novo Testamento, tá? Vamos agora para o terceiro motivo. O terceiro motivo é o seguinte, ó. A omissão de um verbo de ligação é muito frequente na Septuaginta. Isso aqui, pessoal, é uma característica do hebraico. O hebraico ele omite esse verbo, por exemplo, sou, né, quando vai dizer que a pessoa é alguma coisa. A língua hebraica, ela com frequência ela vai omitir, né, esse verbo, ela deixa subentendido, certo? Por exemplo, aqui eu tenho João 14,6, fala assim, né? Ego emi re rodós, né? Ego é o emi é o verbo de ligação, sou, aqui o artigo re e aqui rodós. Então, ego emi re rodós, eu sou o caminho, né? Caminho aqui. Então tá. O que a Septuaginta faz? Quando ela vai falar que alguém é alguma coisa, eu sou alguma coisa, normalmente a Septuaginta ela está omitindo esse verbo aqui. Ah, mas isso é possível na língua grega. É possível, porém não é frequente. O problema não é ser possível, o problema é a frequência que a Septuaginta faz isso. Isso não é tão frequente na língua grega. Podem pegar o Novo Testamento e fazer essa análise quando aparece ego emi. Quase sempre aparece ego emi. Em alguns casos que só vai aparecer ego.
certo? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho em Gênesis capítulo 28, tá? 28, versículo 13, que vai dizer o seguinte, ó. Ani é o correspondente ao ego, tá? No caso seria eu. Aqui vai ter o tetragrama, né? Se eu for pronunciar aqui, vai ficar Yevá. Ani Yevá Elohê. Eu sou o Deus de, certo? Aqui é Ego Kyrios Hotheos. Eu sou o Senhor, o Deus, né? Enfim. Cadê o Emi? Não tem. Ou seja, o grego está imitando aqui a língua hebraica também. Porque a língua hebraica só vai trazer o ani, que é o eu, onde já fica subtendido o sou, né? Então aqui seria eu sou. O grego faz a mesma coisa, ó. Ele só traz o ego e omite o emi, entende? Aí eu vou pegar aqui, ó, em Êxodo, capítulo 6, versículo 2, eu tenho a mesma coisa, onde o texto grego ele faz a mesma coisa, ego kyrios, eu sou o Senhor. Mesma coisa aqui, ó, ani yevá, eu sou o eterno, né? De novo, isso ó, em Gênesis 6:2, no versículo 6, de novo, ani yevá, eu sou o eterno. Ego kyrios, observe, não tem ego eimi kyrios, né? Versículo, olha, versículo 2, versículo 6 e agora versículo 7, ó. Ani Yevá Elohechem, né? Olha, Ego Kyrios Hoteos Humon. Veja que não tem aqui o emi, você não encontra isso aqui, certo? Por quê? Porque ele vai imitar essa frequência, a Septuaginta ela tem essa frequência, ela sai imitando a língua hebraica em praticamente tudo. Aí como é que eu vou dizer que isso aqui é o texto original e isso aqui não? Não faz sentido, né? Então veja, Gênesis 6:2, 6:6, 6:7, certo? Mas não acabou. Aqui, ó, temos o Ani e Evá de novo, no versículo 8 do mesmo capítulo, ó. Ego Kyrios, olha, Ego Kyrios, aqui, ó. Ou seja, cadê o ego emi? Cadê o emi? Por que que o texto grego está omitindo com frequência o emi? Por que que isso não acontece com o Novo Testamento com a frequência que acontece na Septuaginta? Bom, queria que alguns dos defensores me respondessem essa questão. Vamos agora para o quarto motivo. Aqui eu tenho o quarto motivo, né? O quarto motivo é o seguinte: traduções, olha só, traduções da Septuaginta que não expressam o significado especial da construção hebraica são raros. Esse que é o grande detalhe. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho o Gênesis 2, né, 2 versículo 17, que é o Mot Tamut. Literalmente, se você fosse traduzir isso aqui, seria o morrer, aqui, ó, o mut, né, mut seria morrer, né, já que isso aqui é um infinitivo. E o tamut, morrerás, então seria morrer, morrerás. Só que esse infinitivo absoluto aqui, ele serve para trazer uma ideia de ênfase, certo? Então, você não vai traduzir morrer, morrerás, até porque fica sem sentido algum, né? Então, você tem que traduzir como certamente, né? Ou com certeza, né? Com certeza morrerás, é, 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 sem dúvida, né? Então isso aqui é apenas uma ideia de ênfase, tá? O que que a língua grega faz aqui, ó? Thanato. Então ela pega o substantivo no dativo, morte, certo? Morte, morrerás, certo? Morte, morrerás. Ou seja, esse substantivo aqui, ele vai imitar uma construção hebraica do infinitivo absoluto, de ênfase, tá? Então, o tradutor grego, ele pegou isso aqui, o Thanato, e colocou como ênfase, exatamente como está na língua hebraica. Então, aqui você não vai traduzir isso aqui como morte, embora signifique morte, mas você não vai traduzir assim, você vai inverter como certamente, com certeza, sem dúvida, e assim por diante. Então, sem dúvida,
morrerás, certo? E essa construção aqui, ela tem uma certa frequência, né, em relação aos textos. De novo aqui, ó, acontece a mesma coisa, só que aqui é quando a serpente fala, né? Aqui você tem um lo, mot, né? Lo, mot, não morrer, temutum, certo? Temutum seria não morrer, morrerão, certo? Literalmente. Só que aqui a ideia é certamente não morrerão, beleza? Aí aqui eu vou ter o tanato de novo. Olha só, é a mesma coisa de cima, ó, certo? É a mesma coisa de cima, de novo trazendo uma ideia de ênfase. Mas aí alguém pode falar, ah, mas isso aqui, isso não prova praticamente nada. Por quê? Porque você tem o dativo cognato na língua grega, onde ele traz essa ideia de ênfase, né? Isso não é algo restrito da língua hebraica. O grego também acontece isso, e mais aqui é um dativo, esse é um substantivo dativo e aqui também é um dativo. E ele se enquadra perfeitamente no dativo cognato, onde ele vai trazer, onde ele vai ser uma espécie de ênfase do verbo. Então isso acontece no Novo Testamento também. Então quer dizer que o Novo Testamento foi escrito em hebraico por causa disso? Bom, o que acontece? O ponto é que, beleza, realmente esse tópico aqui quando você tem isso aqui, realmente isso aqui pode acontecer em grego, sim. Entretanto, todavia, essa aqui não é a única maneira que o grego tem para expressar ênfase, tá? O grego ele também usa particípios, isso mesmo. Ele usa particípios como ênfase. E isso eu nunca vi no Novo Testamento. Até hoje eu não lembro, não tenho lembrança de particípios sendo trabalhados como ênfase, como é o caso aqui de Gênesis 37:8. Em algumas versões vocês vão encontrar ali no versículo 7, tá? Literalmente, pessoal, se nós fôssemos traduzir isso aqui, ó, o basileion, basileuseis, né, que é o particípio, que no caso seria reinando, né, e aqui seria você reinará. Então ficaria assim, reinando você reinará, né? Mas aqui você vai trazer uma ideia de reforço, né? Então aqui a tradução não iria ficar reinando você reinará, e sim você reinará como rei, né? Você iria fazer mais uma espécie de tradução buscando o seu sentido, certo? Aqui em hebraico você tem praticamente a mesma coisa, né? Você vai ter praticamente a mesma definição do que está aqui em grego. Aí, olha só, isso aqui, ó. Aí você vai para o versículo, esse aqui é o versículo 7 ou o versículo 8, depois você vai para o versículo 10, tá? O versículo 10, ele vai trazer esse daqui, ó. Euthontes, ele é o sómetha. Quando você pega essa expressão aqui, literalmente seria correndo, vamos correr, né? Correndo, vamos correr, certo? Só que aqui você vai ali fazer uma tradução mais adequada, que no caso seria chegaremos correndo, né? Certamente ou com certeza, enfim, você pode fazer essa tradução dependendo do contexto se vai exigir isso ou não. Aí você tem lá no livro de Deuteronômio 6:17 algo também curioso aqui, ó. Fulasson, fulaxe, olha, fulasson, fulaxe. Aqui ele vai trazer a ideia de observando você observará. Obviamente que ninguém vai traduzir assim, né? Mas aqui a ideia seria observe, no caso, seria traduzir observe exatamente, certo? Ou observe com atenção, beleza? Então você iria fazer esse tipo de tradução. Então assim, de fato você encontra o substantivo grego thanato,
certo? No caso, eu não vou citar nem o substantivo específico, eu vou falar que existe realmente uma construção do dativo cognato, que ele pode trazer essa ênfase no Novo Testamento, no grego em si. Porém, eu não vi particípios fazendo essa função, tá? Eu ainda não vi. Eu desconheço um particípio trazendo ali uma ideia de seguindo, né, uma forma finita do mesmo verbo para trabalhar ali mais uma ideia também de ênfase, certo? Naquilo que ele está propondo, beleza? Então, isso aqui já é muito característico da língua hebraica. E o quinto motivo que eu vou apresentar, existem diversos outros motivos, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizar aqui, beleza? Que é dito por esse especialista aqui. Ele vai dizer o seguinte: as orações subordinadas conjuntivas são menos numerosas que no grego usual, como na sintaxe hebraica. Os genitivos absolutos são raríssimos. Olha só que coisa curiosa, né? Até mesmo as orações subordinadas conjuntivas são menos numerosas do que no grego usual. É exatamente como funciona na sintaxe hebraica. Até nisso, o grego imita o hebraico. Aí, como é que eu vou defender a ideia de que o grego é o texto original? Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo. Fui!